Olá, seja muito bem-vindo a mais um Bem-Estar aqui da TV Caras. E hoje a gente vai fazer um programa especial para tratar de um assunto muito importante, que se tornou um assunto muito importante recentemente e que precisa ser muito discutido. Eu vou falar sobre cannabis medicinal, o uso medicinal de cannabis. E para isso, eu convidei, a gente trouxe aqui para o estúdio, o Dr. Cláudio Lotenberg, que é doutor e mestre em oftalmologia e também presidente do conselho do Hospital Albert Einstein, para conversar um pouquinho para a gente para contar para a gente como é que anda os estudos, as pesquisas e o contexto da cannabis medicinal aqui no Brasil. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Bem-Estar de Caras. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito ao senhor. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar sobre cannabis medicinal é acho que é uma dúvida que paira na cabeça das pessoas. A cannabis, enquanto uso terapêutico na medicina no Brasil, ela já é legal? Eu já posso usar? Em primeiro lugar, a gente precisa entender quais são as mecânicas de prescrição de remédios, né? Existe a prescrição dentro daquilo que segue a especificação presente na bula, para ser mais objetivo, ou seja, para aquilo que o remédio foi desenhado, e a prescrição que nós chamamos off-label, que é a prescrição que é feita sem que a gente necessariamente tenha aquilo na bula. Então, dentro da prescrição off-label, a gente tem uma série de medicamentos, inclusive o próprio cannabis, que podem ser prescritos de acordo com o conhecimento médico, que é o uso que nós chamamos de uso compassivo. Isso já acontece no Brasil há muitos anos em relação ao cannabis. Sim. Então, para o paciente que precisasse fazer, bastaria que o médico preenchesse os formulários necessários, Sim, com a sua prescrição, portanto, e com a sua responsabilização, pois não. esse remédio poderia ser importado independentemente da aprovação da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Isso já acontecia? Isso já acontecia. O fato novo é que a Anvisa aprovou a utilização do cannabis há cerca de um ano atrás, dentro daquilo que nós chamamos de uma RDC, que permite a disponibilização do cannabis dentro das diversas drogarias. Desta forma, o que acontece? A gente pode prescrever o cannabis com mais liberdade. Sim. Você consegue, pela importação, ter aqui, logicamente, desde que registrado na Anvisa aquele medicamento, uma disponibilização mais ampla e uma queda no custo de aquisição. Ou seja, a partir de agora é possível ser feito dentro dessa perspectiva. A gente pode encontrar cannabis nas drogarias e nas farmácias. Já existe, quer dizer, olha que isso é uma informação super curiosa, porque, como o senhor bem disse, antigamente você tinha todo um processo de importação, eu conheço algumas pessoas, inclusive, que participavam desse processo e tem todo um formulário. Hoje está mais facilitado, em algum momento um médico pode me prescrever o uso de cannabis medicinal e eu posso comprar diretamente numa farmácia? Sim, a gente segue para isso? Eu acho muito importante que você faça esse tipo de colocação, que aí não é uma questão que envolve só o cannabis, né? Uma das coisas que encarece muito a prática médica é aquilo que nós chamamos de judicialização. Quem podia importar, quem conseguia ter acesso a esse tipo de informação, que é uma informação de certa forma restrita, Perfeito. Não deveria ser, ela está disponível, né? Mas pouca gente conhece com profundidade. E em várias ocasiões você tem que lançar mão de um advogado até para te ajudar em relação a isso. Perfeito. Um despachante, uma empresa que traz. Perfeito. Então, quem tinha acesso a isso, quem acaba tendo acesso a isso, são pessoas de poder aquisitivo mais elevado. Entendo. Esse processo de aprovação, que aliás tem que ser feito, eu quero registrar a importância do trabalho da Anvisa, que faz isso com critérios técnicos e com uma qualidade singular. Logicamente podemos ter queixa, como temos de uma série de órgãos, mas a Anvisa, de fato, no seu todo, ela merece muito respeito da sociedade brasileira. Perfeito. Mas com isso você pode ter um acesso socializado para mais pessoas, por menos custo. E, evidentemente, também aqui existe a responsabilidade do médico. Sim. Você vai usar para aquilo que está sinalizado que possa ser usado. Mas perguntaria para você, qual o paciente que usaria um medicamento sem ter a responsabilização do médico Qualquer que está medicamento, prescrevendo? qualquer Isso valeria medicamento. para tudo, Sim. né? Então são coisas que estão se encaixando e que eu acho vão ser positivas para a sociedade
mediante o acesso ao cannabis. Doutor, qualquer médico com CRM ativo, ele pode prescrever cannabis medicinal? Sim. Ou ele precisa ter uma formação? Não, Como é que... Não. A verdade é o seguinte, qualquer médico poderia. Acontece, eu, por exemplo, poderia prescrever remédio para o coração. Sou médico oftalmologista com formação acadêmica. Sim. Mas evidentemente que eu não tenho conhecimento para isso. No cannabis tem um outro comemorativo, porque como é algo recente Sim. dentro da literatura médica, Sim. isso não tem sido objeto de formação para que as pessoas possam utilizar de forma mais imediata. Entendo. Então, nós até falávamos antes sobre a questão da epilepsia, né? E nós sabemos que no Brasil nós temos milhões de pessoas que são epiléticas e essas pessoas, na verdade, parte delas, cerca de metade, são refratárias aos tratamentos. Então, imagina o benefício que se teria para utilizar cannabis nessas frentes. Agora, o conhecimento, mesmo para neurologistas de prática diária, é um conhecimento novo, é uma coisa totalmente diferente daquilo que existia no passado. No caso da dor crônica, pacientes com câncer, quer dizer, quem prescreve remédio para isso é um oncologista ou clínico geral. Então, essa formação é uma necessidade que a sociedade médica brasileira precisa, quer dizer, tomar um conhecimento maior a respeito das indicações, posologias, que são coisas evolutivas. Aliás, a medicina é algo evolutivo. Absolutamente. Né? Ela vive de ensaios clínicos, Sim. ela vive de estudos controlados, Sim. estudos comparativos, a incorporação tecnológica tem que ser algo responsável. Sim. Então, nós estamos entrando num mundo, né? E neste mundo nós temos que também preparar a própria comunidade médica para trabalhar de uma forma adequada para aquilo que os pacientes precisam. Vamos voltar um pouquinho para o básico sobre cannabis medicinal. Qual é o princípio? O que é de fato a cannabis medicinal e o que diferencia, por exemplo, da cannabis normal recreativa? Na verdade, veja, o princípio farmacológico, a gente, a grosso modo, divide pelo tipo do cannabis que está presente, né? Então, existe o CBD e o THC. O THC traz muito mais o efeito recreativo. Sim. O CBD tem o efeito muito mais medicinal. Entendo. Quer dizer, essa é uma visão mais geral daquilo que acontece. Perfeito. Né? Acontece que nenhuma das amostras elas estão isentas de ter um pouquinho de um e de cada, do outro. Né? Então, o que a gente tem que procurar trabalhar é entender, quer dizer, a composição disso. O CBD é utilizado em muitos países, ele é aprovado pelas agências nos Estados Unidos e na agência europeia, assim como a Anvisa, né? Existem indicações, aliás, eu acho que a Anvisa foi muito madura, porque ela se deixou valer por estudos realizados fora do país. Evidentemente que ela vai exigir com o tempo que parte desses estudos sejam feitos aqui dentro. Se há um protocolo de você ter uma nacionalização de estudos para poder liberar, você pode usar como referência global. Principalmente quando você começar a desenvolver as fábricas para fazer o CBD. Isso vai acontecer aqui? Vai acontecer, imagino eu, né? Porque se você não faz as fábricas, né? É uma perda de oportunidade enorme. Sim, imagina, a gente está falando de mercado. Só falar aqui de pessoas que usam, quer dizer, dor crônica, ansiedade, né? Depressão, Alzheimer, né? Glaucoma, tudo isso está sendo estudado. Então, quando a gente soma, é um mercado enorme, né? É uma oportunidade muito grande para o país, inclusive gerar empregos, né? Nós tivemos, anos anteriores, uma visão muito, eu acho que sofisticada da importância da indústria brasileira na área da saúde. Sim. Se a gente voltar ao episódio da pandemia, veja a nossa dependência de ventiladores. Sim. Num país com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, nós deveríamos olhar também para esse lado. Perfeitamente. Que é uma oportunidade do país gerar emprego, gerar conhecimento e, evidentemente, até criar inclusão social, por conta de uma visão, eu acho que mais estruturante do setor da saúde, que, claro, parte é a assistência mais importante. Sim. Mas parte é a riqueza que isso pode gerar para o país como um todo. Os Estados Unidos hoje gasta em saúde cerca de 20% de seu produto interno bruto. O Brasil gasta 9,5%. Quando a gente fala de gastar, né, por detrás disso, a gente está não só trabalhando números muito robustos, como a gente está demonstrando a potencialidade do mercado, da empregabilidade. Exato. Dizer, o Brasil emprega mais de 6 milhões de pessoas na área da saúde. Isso é uma cadeia, Então, a gente está falando de uma cadeia benéfica enquanto a pessoa que usa a cannabis medicinal, mas há uma cadeia de empregabilidade, há uma cadeia de mercado, uma cadeia social que é toda ligada a esse evento. E eu acho que, aliás, nós que somos pessoas da saúde, nós temos que aprender a conhecer esse tipo de oportunidade.
assim como aqueles que são da área Entendo. econômica e da área política, né, tem que ter uma visão mais abrangente, né, do que isso pode representar no contexto de uma sociedade mais justa, né? Então não estou dizendo e querendo ligar diretamente a questão da cannabis com a questão de justiça social. Entendi. Mas estou aproveitando a oportunidade que você me dá, Lógico. né, de estar aqui com os nossos espectadores para demonstrar, né, que saúde pode ser algo muito mais abrangente do que normalmente a gente tem visto nos últimos tempos. Doutor, o senhor mencionou agora tantas pesquisas e as aprovações que já aconteceram nos Estados Unidos, também na comunidade europeia. O Brasil, em que momento nós estamos muito atrasados, nós estamos quase em paralelo? Em que momento, em que contexto dessa popularização da pesquisa e também da popularização da cannabis medicinal a gente está neste momento? Olha, a tua pergunta é muito ampla, né, no contexto de a gente poder responder, né? Primeiro, eu acho o seguinte, o Brasil deu um grande passo quando criou as agências. Sim. As agências representaram, de fato, um equilíbrio entre o mercado consumidor, né, que é um mercado que não pode ser aviltado, afinal, Perfeito. as companhias, as empresas existem para atendê-los, né? Então a gente tem que, de certa maneira, trabalhar a voracidade do mercado. Perfeito. Né? Mas não pode desconsiderar que o mercado tem que sobreviver, porque ninguém vai investir naquilo que não der Exato. lucro também. Então, a constituição das agências foi um passo importante. A Anvisa se estruturou muito bem, ela foi aos poucos ganhando cada vez mais robustez. E eu acho que ela está num momento de muita maturidade. Você vai dizer para mim, é na velocidade que a gente gostaria? Não. Em segundo lugar, você me pergunta sobre a questão de ciência e tecnologia. E o Brasil investe muito pouco em ciência e tecnologia. Essa é uma questão principalmente porque concentrou-se esse investimento em organizações acadêmicas tradicionalmente ligadas a mecânicas estatais. Então você tem a morosidade, você tem, sabe, uma certa ausência de recursos para que isso aconteça, de natureza econômica. Pesquisar custa dinheiro. Sim. Né? Agora, a iniciativa privada investe, mas ela também investe em cenários, em países onde a regulação é mais rápida. O cenário, então, sim, o cenário mais promissor, mais imediato. Quando você tem muita instabilidade Entendo. política, muita instabilidade jurídica e uma regulação complexa, as empresas privadas elas acabam não tendo apetite para investir em pesquisa e inovação dentro do Brasil. Sim. Até trazem, mas num período posterior. Por isso que as coisas são lançadas fora e depois lançadas aqui. Então a gente precisa fazer um redesenho de todas essas matizes, né? E eu acho que, de certa forma, né, tentar reter os nossos talentos. Nós temos pesquisadores estão indo embora, né? E os últimos anos, infelizmente, eu não quero politizar a nossa conversa, que não é o objetivo disso agora, né? Não houve uma priorização nessa frente, né? A reconstrução do cenário de pesquisa no Brasil, ela é multifatorial, né? No caso da saúde, eu conheço mais profundamente, mas existem outras frentes também. Quer dizer, fala-se muito em inovação. Será que nós estamos construindo um cenário estruturante que seja fértil para que isso possa se caminhar? Nós temos que estar mais ativos, né? Então, queremos falar sobre questão de energia eólica, temos que pressionar um pouco mais. Né? Queremos falar um pouco mais sobre cannabis, estamos aqui, vamos falar, vamos trazer. Quer dizer, os usuários têm que se manifestar, a gente tem que trazer dados científicos e, lógico, contar com a compreensão da liderança que deve fazer com que prevaleça o bom senso e a boa ciência. O senhor estava falando ali sobre toda essa estrutura e toda essa complexidade de estrutura para você ter um mercado de cannabis medicinal. Uma das soluções poderia ser, por exemplo, haver startups ligadas a esse mercado que lançassem produtos de uma forma, ou com pesquisas de uma forma mais independente, ou com sponsoring, com patrocínio talvez de empresas internacionais. A startup é um caminho para esse campo também? Lógico, né? Porque startup nada mais é que é uma empresa que surge, né, com o desejo de tomar alguma iniciativa empreendedora, né? E nós estamos numa fase, quer dizer, nessa questão do cannabis, que está muito incipiente, né? Nós falamos aí da distribuição, né? Você recebe o óleo bruto, né, e transforma em medicamento, né? Agora, todo o refino, todo o plantio, né, toda a colheita, né? Olha quantas oportunidades você tem aqui dentro para criar. Eu visitei fábricas de cannabis em Israel, né? E Israel, que é um país muito maduro, né, tecnologicamente, quer dizer, eu vi lá o que eles faziam, né? Eles tinham um estímulo do governo para poder fazer, mas eram coisas que eram, de certa maneira, até empíricas, né? Eles estavam desenhando, quer dizer, tudo uma fase ainda de amadurecimento. Se a gente não aproveitar e, de repente, as startups são um
bom instrumento para isso, né, nós vamos perder uma oportunidade até de ser um protagonista, né? Olha quantas coisas o nosso país pode fazer. Estamos discutindo aí toda a questão climática, né, falando das questões, sabe, de desmatamento. Aqui você tem uma oportunidade para entender. Não estou entrando na polêmica do uso do cannabis enquanto recreação, né? Também falamos antes, quer dizer, se for falar sobre recreação, a gente pode discutir uma vasta lista de coisas, né, passando por outras drogas ou passando pelo próprio álcool, que é uma droga lícita, né, distribuída e com propaganda o tempo todo, né? Então, essa discussão é um outro patamar, mas falar sobre o uso medicinal, eu acho que é um consenso, todos nós queremos o que há de melhor para a sociedade e para as pessoas. E é uma demanda, você que está acompanhando a gente aqui no Bem-Estar de Caras, provavelmente deve conhecer, todo mundo sempre conhece alguém que fala assim, não, eu comecei a usar, você vai ouvindo as pessoas comentarem, meu pai tem Alzheimer, minha mãe tem artrose, começou a usar. E a pergunta é, para quais doenças essa pesquisa de cannabis medicinal está mais avançada hoje para tratamento terapêutico? Olha, existe uma vasta literatura, né, em relação à questão da epilepsia, existem trabalhos para dor crônica, e aí particularmente em câncer é uma coisa importante, qualidade de vida, cuidado paliativo. Existem pesquisas já sedimentadas a respeito do uso para depressão, para ansiedade. Tá? E existem outros que estão sendo aí encaminhados, né? Vão surgindo novos. Exatamente. Agora, veja, também a ciência é uma coisa que ela é analisada à luz de uma série de elementos. Quando eu comecei a estudar medicina, muitos e muitos anos atrás, né, a maneira de a gente falar sobre pesquisa era uma, né? Depois surgiram outras ferramentas dentro da economia de saúde, né? Medicina baseada em evidências, né? Com o tempo, nós estamos vendo análises, temos aquilo que a gente chama de meta-análise, são tratativas estatísticas, né? Com a questão do surgimento agora dos bancos de dados, né? Os data lake, né? A gente vai ter a oportunidade de fazer levantamentos até maiores, né? Entendo. Então, tem muita coisa que vai sair. Eu até queria ressaltar, né? Qualquer incorporação tecnológica, no primeiro momento a gente acha que serve para tudo, né? Sim, exatamente. De repente, tem um caso mal sucedido, algo que não funcionou, a gente acho que não serve para nada, né? Ainda eu acho que o cannabis vai chegar num ponto de equilíbrio e é isso que a gente vai saber exatamente para que serve. Mas que serve. É uma curadoria científica, na verdade, né? Você tem ali o produto, você tem ali o elemento e você vai refinando, você vai filtrando os benefícios e as questões todas para que ele é pertinente ou não. E aí você chega, como o senhor falou, vai chegar, olha, realmente ele é ideal para isso. Há uma tendência, por exemplo, nos Estados Unidos e na comunidade europeia, isso já o uso já é disseminado também, por exemplo, em hospitais públicos, é um processo só de clínicas particulares, Não. É sociabilizado? Olha, primeiro o seguinte, né? Quando você fala do sistema europeu, né? O sistema europeu ele é fundamentalmente socializado, né? Então todo mundo tem acesso e inclusive o NHS, que é o sistema inglês, né? É o sistema que inspirou o nosso SUS, né? Nos Estados Unidos o financiamento hoje, grande parte, é público, muito embora os hospitais sejam todos eles privados. Nos Estados Unidos você tem hospital navais, né? Alguma coisa de exército, no NHS tem. De resto são todos hospitais privados. Né? Agora, eles são contratados através do financiamento público e pelos seguros privados, né? Medicare e pelas companhias de seguros que lá estão estabelecidas, né? Como eu disse, o grosso é financiado pelo público e nesse financiamento eles financiam também o consumo do uso medicinal do cannabis. Na Europa é inerente, quer dizer, se é um sistema que ele é socializado, ele é um sistema fundamentalmente universal, né? Na grande maioria dos países também ali é fornecido na área pública. No Brasil também irá acontecer assim. É isso, né? Que eu ia perguntar. Nós temos aí uma questão que está voltando a ser debatida, que envolve a questão da farmácia popular, né? E eu acho que a gente tem que levar em consideração algo que acontece demais em saúde, né? Nós gastamos verdadeiras fortunas, né, para se fazer diagnósticos, né? E quando o paciente sai na rua com uma receita, ele não tem dinheiro para comprar o remédio, né? Então, a parte mais barata de todo esse processo da assistência, nós não estamos entregando. E a gente precisa encontrar uma forma aí de poder resolver isso, né? Não é justo que alguém passou por aquela... Vamos imaginar que funcionou tudo direitinho. Ele marcou sua consulta no dia que ele queria, ele foi atendido, ele fez o exame suplementar, ele fez a cirurgia e ele vai para casa. Ele não tem dinheiro para comprar um antibiótico, não tem dinheiro para comprar um remédio que tire a dor, né? Então, você encerrou ali. Se você olhar, quer dizer, aquilo lá representa um
1% de todo o gasto e a pessoa sai com sofrimento, né? Então, o que nós estamos fazendo por essas pessoas? Né? Se a gente querer fazer futurologia, mas o senhor que tem uma experiência muito grande com tecnologia, principalmente em ciência, o senhor acha que a gente está há quanto tempo de ter essa amplitude de mercado, de acessibilidade desse tipo de terapia para os brasileiros? Olha, é difícil prever o tempo, né? O que eu posso dizer é que, primeiro, nós precisamos ressaltar a importância do nosso Sistema Único de Saúde, né? Que é um sistema extremamente capilarizado, que inclusive mostrou sinais de resiliência durante a pandemia. Verdade. Tivemos aí mais de 600 mil mortos, né? Mas eu não quero entrar em quantidade, porcentagem em relação ao número, mas foi um número expressivo, duro, mas teria sido muito pior se não existisse o SUS. Sim. Né? Então o SUS dá sinais importantes. Nós temos um plano nacional de imunização que sempre funcionou bem, tem que ser reforçado. Quer dizer, é lamentável a gente ver aí que 65% da população está vacinada contra a polio e contra sarampo, né? Já tivemos 85%, 90%, 95%, né? Então tem um trabalho todo de reconstrução, eu imagino, daquilo que envolve a boa ciência, né? Para a gente poder restituir os mínimos que a gente tinha. Eu acho que talvez nesse momento, né, quando a gente pensa em termos de desafios, né, o que um paciente quer? Muitas vezes um contato com o ser humano do outro lado, que seja um profissional de saúde, para orientá-lo. Né? Você sabe que a gente fala de alta tecnologia não é o que você precisa para o dia a dia. Para o dia a dia o que você precisa é uma boa atenção primária, com uma boa coordenação do cuidado. Né? Então, para essas coisas mais triviais, a gente tem que continuar construindo, investir no programa de saúde da família, que é um sucesso, né? E trazer a telemedicina. Quer dizer, eu acho que a experiência digital, essa transformação digital que acontece em tantas áreas, está acontecendo também na saúde. Né? Então, esses investimentos têm que ser feitos, né? Porque vai ter locais onde você não vai conseguir colocar um médico ou uma enfermeira. Geograficamente, né? O Brasil é um país muito complexo. Você tem uma dificuldade muito grande, que não é simplesmente o médico mudar para lá por causa do dinheiro. Ele tem sua família, tem seus outros interesses, quer dizer, não é sempre isso que vai seduzir. Então, a gente tem que lançar a mão das ferramentas de telemedicina e da saúde digital, né? Você vai dizer para mim, tá, o quanto isso está próximo de acontecer? Eu não acho que seja um desafio tão complexo. Acho que a saúde sempre vai ter desafios, né? Mas eu acho que num período de mandato que se inicia agora em 4 anos, a gente pode fazer muita coisa, né? Se houver boa vontade das pessoas, né? E também dessa demanda popular, é o que o senhor colocou. A demanda popular ser, no fundo, colocada, né? As respostas sejam respostas de natureza técnica, né? A presença de uma liderança que queira capitanear isso, desmotivado por sentimentos políticos, né? Eu acho que a gente em 4 anos poderia acrescentar e mudar muita coisa. Vai resolver tudo? Não, porque a tecnologia vai continuar vindo, né? Vai ter coisas que vão ser menos acessíveis. Mas é um processo, acho que contínuo de melhora, né? Que precisa ser acelerado. Doutor, uma última pergunta para a gente finalizar. Se eu hoje, acompanhando aqui essa entrevista do senhor aqui para o Bem-Estar de Caras, eu me interesso, quero começar a me tratar usando cannabis medicinal. O que eu faço? Eu posso procurar um médico? Eu posso simplesmente marcar com o meu médico, chegar ao meu médico e falar assim, olha, eu quero usar cannabis medicinal. Como é que é esse approach? Como é que é esse caminho que eu tenho enquanto pessoa que não tem o menor contato com esse universo? A tua pergunta é muito pertinente, né? Porque ontem uma pessoa passou mal longe daqui e ela me contou que estava tomando um remédio, né? E ela ficou assustada porque ela viu num órgão de comunicação que aquele remédio podia ter efeitos colaterais e ela parou por conta própria. Lógico, passou mal. Mas quem te administrou esse remédio? Falou, não, uma amiga minha estava tomando, irresponsável ela, irresponsável o médico que dá a receita e irresponsável aqueles que querem se guiar por aquilo que leem, né? Através do Dr. Google, né? Eu acho um absurdo fazer isso. Absurdo, né? perigoso. Eu acho que o técnico que está à disposição da saúde é o médico. Então, se alguém, por acaso, percebe que tem uma indicação ou que de repente não está bem, quer dizer, dentro de alguma indicação específica para a qual o cannabis se faz necessário, deve conversar com um médico especialista. Não deve ter receio, né? Porque eu imagino que muita gente tenha vergonha por toda a questão de cannabis medicinal, cannabis recreativa, e ficar toda a questão cultural na cabeça, ela fica até com vergonha de chegar no médico e falar, eu queria saber, o cara falar, você quer. As pessoas, acho que talvez elas tenham até um receio cultural, sim, nesse né? Eu acho que diálogo. Oportunidades como a que você me dá hoje aqui, uma oportunidade muito positiva para a gente dizer, veja,
eu acho que talvez até seja um conceito da moral, né? Que é revista de quando em quando. Né? O cannabis foi visto durante um período, a gente sabe disso, como uma droga, né? Um alucinógeno. Né? Não é o caso, quer dizer, existe, por isso que a gente defende o termo da utilização do cannabis medicinal. Né? Esse é o termo correto, né? E ninguém deve ter receio de procurar o seu médico e explicar, né, aquilo que está havendo. E o médico também deve reconhecer humildemente quando não tem conhecimento. Exatamente. Né? Daí a necessidade de a gente poder fazer o melhor para o nosso paciente. O papel central dos sistemas de qualidade em saúde, né, por mais redundante ou até ridículo que possa parecer, coloca um elemento no centro de tudo, que é o paciente. E por ele, né, todos nós, da cadeia produtiva, né? Aqueles que produzem insumos, aqueles que produzem aparelhos, aqueles que fazem diagnósticos através de aparelhos também, né? Mas principalmente os médicos, né? Nós temos que colocar o interesse do paciente acima de tudo. É por conta dele que nós estamos aqui, inclusive aqui, conversando com vocês. Exatamente. Eu quero muito agradecer ao Dr. Cláudio Lindenberg, mestre e doutor em oftalmologia e presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, que tirou um tempinho, veio conversar com a gente para esclarecer esse assunto tão importante, que eu tenho certeza que vai formar um debate muito importante também aí na sua casa. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e que o senhor continue aí nesses estudos, acompanhando esse processo, porque eu acho que isso vai ser um grande diferencial para a saúde brasileira. Eu que agradeço, foi um prazer. Um prazer nosso. E para você que confere aqui com a gente mais um Bem-Estar de Caras, pode comentar, compartilhar, as nossas redes aparecem aqui embaixo. E até o próximo Bem-Estar. Muito obrigado.